Olá, povo! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente cria uma tabela em uma página HTML, tá? Uma tabela com linhas e colunas no estilo uma tabela do Excel. Eu estou aqui até com o Excel aberto para explicar o seguinte: toda tabela ela é formada por linhas, né, que são os espaços horizontais, como se fossem linhas de caderno, e por colunas, tá? Que são verticais, né? A divisão vertical. O cruzamento entre uma linha e uma coluna forma uma célula. Eu estou explicando isso porque para criar uma tabela em HTML, a gente tem que usar elementos que criem a tabela, que criem linhas e que dentro dessa linha ou dessas linhas coloquem células que vão formar as colunas, tá? Assim como aqui no Excel, quando a gente cria uma tabela em HTML, todo o conteúdo que a gente quer escrever, ou colocar uma cor, ou colocar uma imagem, alguma coisa assim, a gente tem que fazer isso dentro de uma célula. Então vamos lá para o Notepad++. Eu já tenho aqui um arquivo salvo como index.html e a estrutura básica do HTML. E para criar uma tabela, a gente usa três elementos. O elemento table, que é o elemento que cria a tabela, é como se a gente abrisse o Excel. O elemento tr, que vem de table row, né, por isso tr, que significa linha da tabela. E o elemento table data, que é a célula, é onde a gente coloca conteúdo dentro da tabela. A gente usa esses três elementos e tem uma hierarquia para a gente usar esses elementos. Então, o primeiro elemento que a gente usa, o elemento table. Como se a gente abrisse um arquivo do Excel, né? Vamos fazer uma analogia aqui ao arquivo do Excel. Então, abri o elemento table, tenho que encerrar o elemento table. Dentro da tabela, a primeira coisa que a gente faz, ou a segunda coisa que a gente faz, é criar linha com o elemento tr. O elemento tr é o elemento que cria linhas, table row. Vou fechar o elemento tr. Ok? E dentro de uma linha de uma tabela, a gente cria células, que é o elemento td, vem de table data. E dentro do table data, da td, é onde a gente coloca o conteúdo que vai dentro de uma tabela. Vou colocar aqui um texto, conteúdo. Então, o que a gente fez aqui? A gente abriu a tabela, criou uma linha, e dentro dessa linha, colocou dentro dessa tr, colocou uma célula, tá? Um table data. Exatamente isso que a gente fez. Criou uma tabela, dentro da tabela criamos uma linha, e dentro dessa linha criamos uma célula, um table data. Se eu salvar esse arquivo e executar em um navegador, a gente só vai ver o texto, né, conteúdo. Porque uma tabela no HTML a gente precisa colocar a borda, que nem tem aqui no Excel. Se a gente quiser colocar uma borda, a gente precisa vir aqui e colocar bordas. No HTML é a mesma coisa. Se a gente quer colocar uma borda na tabela, a gente tem que vir na tag inicial dessa tabela e colocar um atributo chamado border. Tá? O valor desse atributo especifica a espessura dessa borda. Vou colocar aqui 1. Vou salvar o arquivo, vou no navegador e vou atualizar a página. Pode ver que formaram-se bordas, tá? Uma borda para a tabela e uma borda para a célula. Vou voltar para o Notepad e vou fazer o seguinte: vou colocar uma outra célula, uma outra td dentro da mesma linha, dentro daquela linha. Tá? E vou colocar aqui outro conteúdo. Conteúdo 2, para diferenciar conteúdo 1 e conteúdo 2. Vou salvar, vou para o navegador e vou atualizar. Então, dentro daquela mesma linha, agora a gente tem uma outra célula. Veja que formou uma segunda coluna. Ok?
Então, quando eu quero criar uma outra coluna, eu tenho que colocar uma outra célula dentro da mesma linha. Se eu quisesse criar uma outra linha aqui embaixo, eu teria que colocar uma nova TR, né? Table Row. E aqui dentro eu preciso colocar colunas. A gente não pode criar uma linha e dentro dela não colocar as células. Olha o que acontece. Vou salvar e vou atualizar o navegador. Não aparece nada. Tem um espaço reservado para ter uma linha, mas não tem células dentro. Então não adianta de nada. Então eu vou colocar duas células também dentro dessa mesma linha. Então, vamos lá. TD barra TD, TD barra TD. Também não adianta nada a gente criar a célula e não colocar conteúdo dentro dela, tá? Vai ficar uma célula bem pequenininha ali. Então a gente precisa colocar algum conteúdo aqui dentro. Para facilitar a nossa organização, eu vou escrever assim, ó. Linha 1, porque eu estou na primeira linha. Célula 1, porque eu estou na primeira linha, na primeira célula da primeira linha. Aqui embaixo eu vou escrever linha 1, célula 2, porque eu estou na segunda célula da primeira linha. Aqui embaixo, então, eu escreveria linha 2, célula 1, só para organizar, né, nossa tabela. E aqui linha 2, célula 2. Vou salvar e vamos ver como é que isso fica no navegador. Vou atualizar. Então, olha lá, linha 1, célula 1, linha 1, célula 2. Linha 2, célula 1, linha 2, célula 2. Então, as linhas são horizontais e as células, as colunas, são verticais. Ok? É assim que a gente faz uma tabela em HTML. Começa com o elemento table, dentro coloca-se linhas, uma linha embaixo da outra, como se fossem linhas de caderno, e dentro das linhas a gente pode colocar quantas células a gente quiser. Ok? É isso aí, até a próxima.